estejamos prontos, eu sei que Ele vem. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. o dia não sei que Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. O firme fundamento do que espero, a prova do que ainda não posso ver, me faz entender a existência de um Deus que os mundos por sua voz criou. É a fé que me sustenta para não cair. A fé me anima a prosseguir. E com ela recomeço a cada dia. Essa fé me torna mais que vencedor. Boa tarde com Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Nada melhor do que nós iniciarmos esse culto de companheirismo com os jovens, falando com Deus, que é o nosso principal objetivo de estarmos aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso querido, nosso amado, nosso bondoso Senhor e Salvador, um Deus que nos amou tanto e de tal maneira que se fez carne para conhecer o que nós iríamos passar e assim ter piedade de nós. Senhor, o Senhor com tua misericórdia conheceu as nossas falhas, as nossas fraquezas e sabe quão pecadores somos. Mas somente Deus, somente este Deus é capaz de, mesmo conhecendo os nossos corações, nos perdoar e nos amar e nos abençoar com momentos como este. Nenhum de nós merecia estar em tua santa casa, neste santo lugar, mas o Senhor, ó Pai, com tua misericórdia, com a tua graça, tem nos permitido entrar aqui, ó Pai, para falar com o Senhor, mesmo ainda com lábios e corações impuros. Mas nós pedimos, como ouvimos hoje de manhã, a cada dia, pedimos que o Senhor esteja em nós, que faça morada em nossos corações, que preencha os nossos corações, para que aquilo que seja impuro, ó Pai, seja retirado, e que haja somente a Tua bondade, que haja somente a Tua santidade em nós. Nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Assentai-vos, por favor. Quem foi lá no shopping ver o Papai Noel? Ninguém de vocês foi no shopping ver o Papai Noel? Foi, irmã Melissa? Gostou de ver o Papai Noel lá no shopping? Quem mais? Ninguém mais, gente. Vocês não são criança, não? Quer dizer, vocês não foram crianças, não? Ah, quem foi não encontrou o Papai Noel.
Que bom, irmã, graças a Deus que você não encontrou. A gente fala nessa época de Natal, né, sobre muito Papai Noel, né, aquela história toda, mas nós ouvimos hoje o Modair falando lá com as crianças. Quem estava aqui pôde aprender um pouquinho mais sobre o Natal. Mas nessa semana de Natal, quem espera receber presente terça-feira? Levante as mãos, por favor. Ninguém, só a Ana Hope ou a Antonella? A Modair está falando que se quiser dar para ele, mas gente... Olha, vocês são difíceis, hein? Ninguém quer receber presente na terça-feira. Se alguém quiser me dar um presente, por favor, irmão Antônio. Se quer me dar um presente, eu aceito, não tem problema. Pode me dar um na terça, pode me dar um na segunda, na quarta também, não tem problema. Mas nessa época de Natal, né, o irmão Brana deixou para nós uma recordação, uma lembrança. Ele diz assim: e que você, através dessa próxima semana, nessa época de Natal, enquanto estão todos felizes e cantando, um para com o outro, um para o outro, possa você, com os braços, como Simeão na antiguidade, quando naquela maravilhosa época de Natal, ele andava pelo templo e com seus fortes braços, apanhou o Salvador nos seus braços e o abraçou e disse: Senhor, despeça o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, pois meus olhos viram a tua salvação. Que você, com seus braços de fé, do mesmo modo, neste Natal, abrace, não um Papai Noel, não a troca de um presente, mas que você possa convidar e abraçar no seu coração, com braços de fé, o mesmo Senhor Jesus, que Simeão segurou nos seus braços anos atrás. E Ele te abençoará e te dará vida eterna, e você não pode perecer, porque você tem vida de Deus em si mesmo. Então, que nesse Natal, além dos presentes que a gente gostaria muito de ganhar, né, que nós possamos abraçar muito a Jesus Cristo. Mas tem um negócio muito ruim no Natal, irmão Daniel, coisa muito ruim, que é quando você está chegando na época de Natal, você percebe que só falta uma semana para o ano acabar. Então é meio complicado, porque, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta assim muito sutil e muito abstrata também. Quantos aqui conseguiram fazer pelo menos 10% que prometeram fazer nesse ano? Levante as mãos, por favor. Pelo menos 10%. Conseguiu, irmão Josué? Conseguiu? Conseguiu, Melissa? Muito bom. Eu prometi para mim mesmo que eu iria perder pelo menos 10 quilos lá em dezembro passado. Eu perdi, mas eu achei de novo esses 10, e aí esse que foi o problema, né? A gente perde, mas você acaba encontrando eles de novo, e encontra com amigos, aí não é mais 10, é 15 que vai. Então o negócio fica complicado, né? Nos anos que se passam, e depois dos 30, né, irmão William, fica meio complicado você se desfazer desses quilos a mais. Ainda mais quando você é casado com uma esposa que faz comida boa, comida gostosa, aí que você engorda mesmo. Mas é isso, final de ano chegando, só temos mais uma semana por ano novo. E todos os anos a gente sempre faz a mesma pergunta, né? O que é que nós fizemos de diferente nesse ano? Ou o que nós fizemos que nos marcou esse ano? Esse ano, claro, a gente teve umas bênçãos maravilhosas, Deus nos abençoou muito. Se a gente fosse contar aqui muitas bênçãos, realmente e seria justíssimo a gente passar esse tempo todo falando disso. Nós só temos que dizer a Deus, obrigado, Senhor. Por tudo que passou pelo ano de 2019, a gente pode dizer obrigado? Obrigado, obrigado, obrigado por tudo que passou, né? Pelos quilos perdidos, pelos quilos ganhados, obrigado. Significa que a gente está com saúde, tá bom? Mas nós vamos aprender um corinho agora, que diz assim, que somente Deus é capaz de conhecer aquilo que vai em nosso coração. Somente Ele é capaz de entender aquilo que está dentro de você. Se for possível, sem querer tumultuar muito, as irmãs que cantam aqui do conjunto, se puder me ajudar, pode sentar ali, por gentileza. É só para poder nos ajudar aqui. Pode colocar a letra aí. Esse corinho, alguns conhecem ele, com várias versões, né? Desde que o autor criou ele, algumas versões foram criadas, mas nós vamos cantar ele. Nós vamos por partes, vamos fazer por partes, apenas uma estrofe, o coro, depois a gente volta. Não é só os jovens, mas toda a igreja, se puder, nos ajude, nos acompanhe aí, por favor. A letra vai permanecer o tempo todo aí no monitor. Esse corinho diz assim, vamos lá? Diz assim, ó. Deus, somente Deus, cuida de mim, aonde quer que eu vá.
sabe o que vai no fundo do meu ser. Sim, Deus, somente Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre me ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo eu sendo pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Fácil, tem muita palavra aí que tem que falar rápido, né? Em algumas frases. Vamos ao altar do início, por favor. Vamos ao altar lá no início. Vamos voltar nessas duas estrofes aí. Duas estrofes e coro apenas. Vamos lá? Vamos nos esforçar para aprender ele, não só os jovens, mas toda a igreja. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo do meu ser. Sim, Deus, somente Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre me ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Segunda estrofe agora. Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim, pelas bênçãos sem fim. Grande é o amor por mim, confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Muito bom, tá quase lá, tá quase lá. Vamos voltar, vamos cantar ele mais uma vez. Eu tenho mais 4 minutos aqui para nós cantarmos esse hino. Vamos mais uma vez. Tá quase. Quem não conhecia, levante as mãos. Poucos então. Então fica fácil de nós cantarmos ele mais uma vez. Mais uma vez, vamos lá, por favor. E aí, deixa eu perguntar a altura para as irmãs. Tá boa? Tá boa? Tá boa? Tá boa? Tá boa? Tá bom? Tá tranquilo. Então, muito bem, vamos lá então? Vai melhorar um pouquinho mais, né? No Vai final. melhorar, vai melhorar. Vamos lá então, por favor.
Me ajude a ajudar vocês. Tem essa frase que eu conheço lá no meu trabalho: me ajude a ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês a fazer com que vocês louvem, que vocês cantem, que vocês façam melhor aquilo que vocês vieram fazer aqui. Não só esquentar banco, mas cantar, aprender, orar, falar com Deus. Vamos fazer desse hino realmente um momento de adoração a Deus. Vamos lá? Todo mundo, né? Mas é isso mesmo, é para aprender, né? É para aprender. Olha, ele sobe de tom nesse último coro. Posso, Maldair, só mais uma vez? E aí a gente encerra, só mais uma vez. Os jovens, vamos nos colocar em pé, por favor. Então desculpa, viu? Perdão. Nesse último coro, a gente sobe o tom, canta 2 vezes, me perdoe a letra, eu acho que faltou aí o último coro aí, por favor. Nós vamos cantar ele de novo, ele todo. Nessa parte alta, gente, eu vou tirar o microfone para não ficar só eu gritando aqui e cantando alto. Eu quero que vocês soltem a voz. Quando a gente sobe o tom é para isso. A gente tem uma dificuldade assim, que quando a gente sobe o tom, a gente pensa assim, nossa, está alto, não vou nem cantar, então vou parar de cantar.
Não, aí é que você tem que colocar força para você cantar. Subir o tom é para isso, para tirar vocês da zona de conforto e fazer vocês cantarem, tá bom? Vamos lá, se ficar muito difícil a gente não sobe, não tem problema, tá? Mas a gente começa por enquanto aí, do jeito que tá, eu acho que tá bom. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue tirar pelo menos uma nota 7 dessa vez. Nós estamos com 6,5 mais ou menos. Vamos ver se a gente chega pelo menos no 7. Vamos lá, do início todo. Vamos lá? Quero agradecer. Por isso tudo que fazes por mim, pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim, confio sempre em ti, força, és o grande rei. Esqueceu de subir o tom, só isso, mais nada, né? Vamos voltar nesse coro aí, só nesse coro. Deus, o grande rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero cantar e dar o meu louvor. Esse último eu quero cantar, só o último, tá? Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus.
Muito bem, muito obrigado. Podem se assentar. Vou pedir a ajuda de vocês para hoje à noite nós cantarmos com toda a igreja, ensinarmos para a igreja. Muito bem. Muito obrigado, irmão Daniel. Obrigado. Irmão Adair, por favor. Irmão Adair, agora a mocidade é sua. Toda sua, você pode agora puxar a orelha, você pode agora dar presente também, não tem problema. O Modaí está cheio de presente ali fora, para todo mundo. Ele receber também. Receber também, né? Muito bem, boa tarde, Modaí. Boa tarde, irmão Natanael, a toda a mocidade cristã, fé para vencer. Deus continue abençoando a cada um de nós nessa tarde. Quando o irmão Natanael estava falando, né, que alguns que perdeu, mas depois achou, né? E às vezes você perde e o amigo, né? Ele pega aquele que você perdeu para ele também. Aí foi o seu. Porque na verdade, para explicar, eu perdi os 10 quilos, né? Mas aí depois eu encontrei esses 10 quilos de novo, só que eles estavam com outros 5 amigos, então eu tive que pegar os 15 quilos ao invés dos 10 que eu perdi. Então o senhor pegou o que eu perdi, então, né? Mas, irmão Mateus Valentim, por favor, vamos ler em Eclesiastes capítulo 9, o versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Vamos ficar em pé, lermos Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, e depois também orarmos. Boa tarde a todos. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Senhor meu Deus, muito obrigado por estar aqui mais uma vez na sua casa, te louvando, te adorando, Senhor. Estamos aqui agradecendo mais uma vez, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos deu este ano, Senhor. Quantas muitas, Senhor, podemos contar, olhar para trás, desde o começo do ano até agora, e ver tudo que o Senhor nos deu, Pai. Foi a Tua graça, foi a Tua mão, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos e te damos graça mais uma vez. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe o irmão Mateus. Podemos assentar, irmãos. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Conforme as tuas forças. Eu gostaria de abordar um pouco nessa tarde, e até mesmo nós estarmos conversando, né, sobre algo que é muito típico, e quando o irmão Natanael fez a abertura deste culto, ele estava perguntando, né, aquilo que você propôs de fazer em 2019, você concluiu, você fez, né, ou pelo menos 10%, talvez mais que isso, ou talvez até menos que isso. O que realmente chegou a não acontecer? Qual que foi o motivo? Para tudo tem um motivo. Existe uma mola propulsora por detrás de cada motivo, de que te leva a fazer ou a não fazer. Nós ainda estamos em 2019. Muitas pessoas, para elas já encerraram 2019 e agora coloca-se tudo na conta de 2020. E sendo que existem algumas coisas que em 2019 é possível serem feitas, né? E eu estava pensando em algo sobre Alguém conhece esse gesto assim? É o mais ou menos, né? O mais ou menos. Não está nem tanto para mais, nem tanto para menos. E muitas das vezes a gente encontra situações de que está faltando mais do que nesse menos. Todo mundo com certeza já teve um mais ou menos na vida, né? Algum fato, né? Eu gostaria de que você apresentasse também. Por exemplo, o meu mais ou menos. Depois, às vezes a gente, durante do processo, a gente não avalia, só no depois. Eu estava ali lembrando. Foi em 2010, não tem tanto tempo assim,
Eu morava em Rondônia, irmão Daniel. Eu saí de Rondônia, vim em Brasília, eu fiz uma prova de um concurso que era para o Banco do Nordeste. Falei, nossa, o Banco do Nordeste, a minha função que eu desenvolvia, ela era muito tranquila, né? Eu falei, morar no litoral do Brasil, né? Trabalhar no banco, né, irmão Ademir? Tranquilo demais, né? Irmãos, eu fiquei por uma questão, e ainda da matemática, ainda porque tinha que ter pelo menos o mínimo de cada uma. E o tempo não é possível. Todo mundo sabe que quem presta concurso, de que assim, você chega lá na hora lá, não adianta tentar ficar tentando resolver os cálculos matemáticos e tudo mais perfeitamente. O tempo não dá. E às vezes você mira lá para o gol lá e dá o chute, né? Foi um mais ou menos. Talvez poderia ter sido um resultado diferente, uma forma diferente. Houve-se um investimento de tempo financeiro para aquilo ali. Mas aí, assim, você, por uma questão, sim, é o mais ou menos, né? Aí você para e reflete, poxa vida, e se eu tivesse me esforçado mais? E se eu tivesse me empenhado mais? E muitas das vezes, quando a gente não atinge aquilo que a gente estava propondo, aí a gente procura alguma justificativa, né? Mas enfim, teve mais alguém que teve algum mais ou menos, né? Um mais ou menos assim, nossa, um mais ou menos, irmão Ademir, um mais ou menos seu, como é que foi? Eu fiquei por causa de 1/10. Por causa de 1/10? Aí, ó, por causa de 1/10, aí, ó, tá vendo? Menos do que eu, né? Eu ainda era um ponto ainda, né? Mas, irmão, 1/10. Já teve algum mais ou menos, irmão Fanny? Nenhum mais ou menos na vida? Já tive, mas não lembro. Qual mais ou menos que o senhor já teve assim na vida? Assim? Quase que estaria namorando na hora dessa, 2019, né? Mas eu fui no banheiro e quando voltei, aí a irmã já estava conversando com outro e... Foi assim? Não, né? Não? Foi no quê? Profissionalmente? Na escola. Na escola, né? Sempre tem, né? Às vezes durante a prova, né? E teve uma vez que um jovem pediu para o irmão Brano, ora por mim que eu vou fazer uma prova. O irmão Brano, sim, eu vou orar, mas você já estudou? Né? E nesse processo de estudar, não, depois eu vou estudar, né? E só que depois chega a prova. Não há tempo que não passe, dia que não chega, e aí? O mais ou menos. Das irmãs aqui, teve alguma irmã que teve algum mais ou menos assim? Ô gente, será que é só eu? Quem for responder aqui das irmãs aqui vai ganhar o que eu tenho aqui no bolso. Vai ganhar. Eu então vou dar a oportunidade para os irmãos. Quem aqui responder aqui dos irmãos vai ganhar o que eu tenho aqui no bolso aqui. Contar um mais ou menos bem real, né? Real, mais ou menos. Não, mas aí... Não descobri. Ó, vocês perderam. Era um fresh ice, né? Mas enfim. O irmão daí eu estava para responder, mas é o mais ou menos. Todo mundo acabou de passar por mais ou menos, né? Até poderia responder, até poderia ganhar. Mas é o mais ou menos. E isso acaba que acontecendo tanto com a gente, todo mundo com certeza também... claro, nós vivemos aqui num mundo real. Gente. Quem não estava lá dormindo, às vezes começou a doer o ombro, doer a perna. Nossa, mas eu não vou mexer porque está tão bom aqui, está tão quentinho, né? Às vezes está dando vontade de ir no banheiro, mas eu não vou porque aqui está tão confortável. É ou não é? É verdade? Eu estou falando coisas que não acontecem. Irmão Natanel, acontece ou não acontece? Exato, acontece. Ou seja, a gente não se esforça para fazer o que tem que ser feito por razão do conforto. A zona de conforto, que ali está quentinho, ali está tão bem posicionado, está tão quietinho, e muitas das vezes a gente acaba aqui protelando isso. A gente pode morar em um lugar mais ou menos? Não pode, mas tem gente que mora em lugar mais ou menos? Exato. Em uma rua mais ou menos? Tem, né?
Às vezes tem um carro mais ou menos, não é o carro que eu gostaria, mas é um carro mais ou menos. Sim, às vezes acontece isso. Pode acontecer? Sim. Às vezes, nossa, eu vou para trabalhar num ônibus mais ou menos, eu vou estudar indo para um ônibus mais ou menos. Como é que foi a sua comida hoje? Mais ou menos, né? Acontece isso. Às vezes, nossa, não foi a comida que eu gostaria, né? Não foi um jantar, um almoço que gostaria, um café da manhã, mas foi mais ou menos. Às vezes, dormir numa cama que seja mais ou menos confortável, né? Às vezes você está viajando também, está mais ou menos. Tudo isso é passível de acontecer? É passível, irmão Josué, né, de acontecer? Às vezes mais ou menos, às vezes você está em alguma situação que em volta seja o mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? De que essa materialidade, tudo bem dela ser mais ou menos. Às vezes é uma circunstância que se está passando, seja financeira, seja até mesmo de escolha, que está utilizando estas situações mais ou menos. Mas a gente pode estar amando mais ou menos? Amando pode? Pode amar mais ou menos? Quer dizer que casa mais ou menos não pode. Agora amar pode mais ou menos. Pode ter fé mais ou menos? Né? Como é que você tem fé? Não, mais ou menos. Ou seja, isso a gente já não tem como ter mais ou menos. Você pode morar em um lugar mais ou menos. Você pode talvez ter alguma roupa que seja mais ou menos, não é tão nova, não é tão velha. Mas agora a questão de amar, de dedicar o seu tempo, de se entregar que eu digo, ao próximo. A pessoa está precisando de uma ajuda, eu vou me entregar, me empenhar de ajudar aquela pessoa. Não mais ou menos. Vamos fazer bem feito. E muitas das vezes, nesse bem feito, a gente preza tanto, né, pelo perfeito, que a gente fica esperando o tempo que se encaixe perfeitamente, que seja uma hora perfeita, o momento perfeito, para que eu possa fazer essa ação perfeita. E às vezes o perfeito ele não vem, ele não acontece. Como para muitos em 2019, não aconteceu. E aí mais um ano se passou. E foi adiado esse projeto. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes é melhor o feito que o perfeito. Ou seja, ter que se iniciar, principalmente para quem é perfeccionista. E eu tive que lidar muito com isso. Eu sou um perfeccionista, virginiano ainda nato, né? Então assim, já sofri com isso? Já sofri, graças a Deus, muitas coisas já me libertei. E às vezes a gente fica esperando isso e não acontece. E 2020 simplesmente vai ser um ano qualquer, não vai mudar nada para ninguém. Porque a questão não está no ano, não está no calendário. A questão está em você. Não, em 2020 eu vou ser mais pontual nos cultos, mais participativo, vou ser mais espiritual. Não vai ser não. Não vai ser. Porque isso daí não é tempo que você determina, é a ação que você toma. É atitude. E atitude não se protela, não se adia. Quantas dietas que poderiam terem acontecido já em 2019, né? E que não aconteceu. Em razão do quê? Esperar o momento perfeito. Eu vou começar sempre nas segundas-feiras. Né? A segunda-feira recebe tanta promessa, né? O dia 1º de janeiro, 2 de janeiro recebe tanta promessa. E às vezes as pessoas cancelam o ano todo por falta de que, nossa, eu já perdi 2 meses no ano, 3 meses do ano. E nada melhor do que começar justamente naquele momento. O que eu quero também trazer? As reações dos mais ou menos, muitas das vezes, elas vêm em palavras, em gestos. Ou seja, na hora que eu expus a questão de amar mais ou menos, a pessoa que está ao seu lado, que está recebendo aquilo, ele vai perceber de que você não está se doando o máximo, é o mais ou menos. Isso me fez lembrar nesse momento, quando a gente era criança, irmão Natanael, a gente fazia a nossa pipa, né, para soltar. E aí meu irmão tinha uma mulher que trabalhava lá em casa, né, meus pais tinham um comércio na frente,
E aí meu irmão, ele fazia essa pipa. E ele fez a pipa dele, e aí essa mulher que trabalhava lá em casa levava os menininhos dela também para brincar lá com a gente. E aí eles, de tanto ficar no pé do meu irmão, faz uma pipa para mim, coisa de criança, né? E ele foi lá e fez uma pipa, todo mau jeito lá, cortou lá o bambu, tudo. E não é que a pipa subiu e ficou boa? Ou seja, o mesmo mais ou menos dele funcionou, só que depois ele ficou com aquilo. Nossa, eu poderia ter feito algo melhor, né? Que encantasse mais ao próximo. Então, na hora que a gente for amar, na hora que a gente for acreditar nas pessoas, em Deus, na mensagem, ter fé, não haja no mais ou menos. Tenha plena convicção. Aquilo que Salomão diz: tudo que quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque a vida, ela é um eco. Conta-se, no caso daquele homem, que ele era construtor, e que era o seu último projeto a ser trabalhado. Ele era o mestre de obras, e na construtora que ele trabalhava, era a última empreitada que ele estava fazendo. E então o patrão disse para ele: olha, você vai fazer a última casa. E ele já estava saturado, já estava cansado, fadigado, ele queria se aposentar o mais rápido possível. Estressado ele já estava, né, da lida. E aí o patrão disse para ele: mas você vai fazer esse último projeto. Tem uma casa para ser feita, e eu quero que você administre toda essa construção, que você compre os materiais, que você faça ela conforme você desejar no projeto também. O cliente, ele não está tendo exigência. E ele foi lá, irmão Natanel, e comprou alguns materiais, mais ou menos, entendeu? Ele foi lá e fez algumas paredes, mais ou menos, fez uma cobertura mais ou menos, um piso mais ou menos. Ele não teve critério, ele não teve seleção de escolha, não aplicou qualidade. E ao final da construção, o que se esperava de uma casa, irmão Daniel? Uma casa mais ou menos. E quando ele concluiu a casa, que assim, ufa, agora foi o meu último projeto trabalhado. O que o patrão dele fez? Pegou a chave e disse: esta é a sua casa, a qual nós queremos te presentear pelo tempo de trabalho que você nos prestou. Ele queria voltar no tempo? Sim, mas tinha como? Não. E às vezes nós fazemos, por quê? Porque é para o irmão tal. Não, então faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque às vezes nós aplicamos tanta excelência naquilo que nós recebemos, R$500 no final do mês, R$1.000 no final do mês, 5.000 no final do mês, e aquele que está nos dando a vida eterna, às vezes não fazemos tanto, né? Porque ele não fica no pé igual o chefe, porque ele não cobra resultado igual o chefe do trabalho. Como que era para Noé na construção da arca? Como que era essa construção da arca? Deus foi lá e deu o projeto nas mãos de Noé. Noé poderia dizer assim, né, irmão Michelangelo? Senhor, eu não sou engenheiro naval, Senhor. Eu não tenho conhecimento, não sei. Deus não sabia? Deus sabia. Noé, é para você fazer uma arca. Acabou. E ele deu o melhor dele, porque ao final daquilo, era ele que estava dentro da arca. Já pensou se ele não fizesse bem feito? Será que não afundaria, não? Os cuidados que se deve ter. Moisés, você vai libertar o povo do Egito, Moisés. Com o quê? Com uma vara na mão. Então vamos lá, vamos fazer mais ou menos lá, chegar lá diante de Faraó e... Não. Tinha critérios a serem desenvolvidos. Jesus, ele não veio fazer uma obra com excelência, ele pagou o preço por excelência, por um povo de excelência também. Não exigia uma ação, uma atitude de mais ou menos. Eu quero que vocês abram a Bíblia, lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, o versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, para a gente finalizar essa parte. 1 Reis. Aqueles que já encontraram, dá um amém bem forte, sem mais ou menos. Esse foi o seu bem forte ou foi mais ou menos? Mais ou menos, está vendo?
Então vamos dar um amém bem forte, sem mais ou menos. Amém! Tá vendo, irmão Natanael? Esse povo é abençoado. O versículo 30 a seguir, aqui fala sobre o profeta Elias. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, ponto e vírgula, e reparou o altar do Senhor. Ali estavam os profetas de Baal que fizeram o desafio. Aquele que iria responder com fogo seria o Deus sobre Israel. Antes de qualquer ação, o que Elias fez? Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Observe-se a esses detalhes. Muitas das vezes nós queremos que fogo caia do céu. Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam. Senhor, que flui maravilhosamente na faculdade, né? Que minha vida seja linda, maravilhosa no trabalho. Só promoção profissional, aumento de salário. Que haja namoro esse ano, casamento esse ano, Senhor, e todas as coisas, viagens e tudo mais, né? Quem não quer? Quem dos jovens não quer? Todo jovem quer, óbvio. Mas antes disso acontecer, e o altar do Senhor, como é que está? Está reparado? E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, observe os números, a numerologia da Bíblia é sempre 12, 3, 7, 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Existem ações que você vai fazer em 2020, a partir de agora, na verdade, coloca o nome do Senhor adiante daquilo. Eu vou fazer esse projeto aqui, mas eu vou fazer esse projeto diante do altar do Senhor, em nome do Senhor. Eu vou fazer isso em nome do Senhor. É um motivo justo? É um motivo justo? Sim, é um motivo justo. É algo que eu desejo? Sim, é algo que eu desejo. Está correto diante da palavra? Sim, então por que não vai ser seu? Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, não pôs lá o bezerro inteiro. Bom, já que nós vamos fazer uma oferenda aqui ao sacrifício, irmãos, Elias, ele era profeta, ele sabia o que iria acontecer. Ele era profeta, ele via as coisas estando acordado. O profeta, o consciente, o subconsciente é tão junto que ele não precisa dormir para ver as coisas acontecem claramente, igual eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando para mim. O profeta, ele está com os olhos abertos, ele vê. E Elias, ele tinha visto todo esse cenário, ele sabia que Deus estava com ele. Mas por que ele teve que fazer todos os detalhes? Porque ele não era um profeta mais ou menos. Não iria descer fogo do céu mais ou menos. Nós queremos um resultado máximo no que oferecemos mais ou menos. E então, veja, é interessante isso, no versículo 33, dividiu o bezerro em pedaços. Tinha esse critério, né? Poderia colocar o bezerro inteiro lá? Não, mas tinha que ser em pedaços. E pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Irmão Daniel, se fosse para poder orar, para descer fogo do céu, o senhor iria pedir para molhar a lenha? É difícil, né? Senhor, vai descer fogo do céu aqui, mas eu tenho que deixar essa lenha bem sequinha aqui, porque... Mas não, Elias, ele estava tão confiante que ele falou: molha tudo, molha a lenha, molha o holocausto, molha tudo. É prova de fé. Conta-se que tinha uma criança, um menino, numa cidade que fazia muitos anos que não chovia, irmão Natanael. Muitos anos não chovia naquela cidade.
E aí a cidade, ela tinha princípios, ela reuniu toda a população e disse: nós hoje, às 15 horas, vamos para o meio da praça e nós vamos orar para que Deus mande chuva. E toda a cidade foi convocada. E eles chegaram lá, todo mundo para orar, no meio da cidade, lá na praça, lá às 15 horas para orar para que Deus mandasse chuva. Só um menino levou guarda-chuva. Qual que era a fé daquelas pessoas? Bom, vamos orar para que Deus vai mandar chuva? Sim, então já vou ir com o meu guarda-chuva. Já vou com ação já. Então observe bem. Então ele pediu para molhar 4 vezes. O negócio estava bem encharcado mesmo. A lenha estava encharcada, o holocausto, o altar, a água estava derramando para todo lado. Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Observe, conforme as tuas palavras, eu fiz todas essas coisas. Não foi mais ou menos. Eu fiz algo aqui rapidamente aqui, Senhor, preparei algo rapidamente aqui, agora, né? A maioria, né, dos estudantes é assim, né? Segura na mão de Deus e vai, entendeu? Não. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Versículo 38. Então caiu fogo do céu, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha. Até aí estaria tudo bem, né? A ação de Elias para com Deus não foi mais ou menos. A resposta de Deus não era de se esperar, também não era mais ou menos. O fogo, ele consumiu o holocausto, a lenha, as pedras. Alguém já viu fogo até consumindo pedra? Tem que ser um fogo muito aquecido, um fogo do Senhor. Deus se manifestou a tal ponto de que todas as coisas estavam em ordem, e consumiu então o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deixe que as pessoas vejam isto na sua vida também. Só o Senhor é Deus na vida daquela moça, daquele rapaz. É só o Senhor é Deus. Para chegar a fazer o que foi feito, aconteceu o que aconteceu, só o Senhor é Deus. Deus abençoe, pastor Mauro. Boa tarde com Jesus. Boa tarde, irmão Dair. 10 minutos dá para ler um capítulo, né? Qual é o capítulo que nós paramos? Êxodo. Quem marcou aí? Êxodo. É o 22 ou 23? É Êxodo. Quem marcou? Eu não estou certo se é o 22 ou se é o 23. Se alguém... Capítulo 7? Está no início. Está no início. Está no início. Está mais no início. Então desmarquei. 7. Êxodo 7. Antes Deus anima Moisés a falar outra vez Faraó, genealogia de Rubem. É isso mesmo, né? Okay. Capítulo 7. Irmão Avani, você lê para nós? Leitura dinâmica. Êxodo capítulo 7. Vamos acompanhar essa leitura. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, dizendo: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Tudo quanto te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois me ouvira o Faraó. Pois me ouvirá o Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta.
Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da tua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, e como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era de idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e a lança adiante do Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que eles sairá às águas, e põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis quem até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornaram-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: tome tua vara e a estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração do Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços juntos ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferirá o rio. Ferira, né? Depois que o Senhor ferira o rio. Sim, obrigado, irmão Avani. Obrigado.
Irmão Michelangelo, faz favor. Incline suas cabeças nesse momento. Vamos fazer uma oração então com o irmão Michelangelo. Senhor Jesus Cristo, abençoa essa igreja aqui, abençoa minha família, abençoa o pastor Daí, abençoa todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor recompense o Senhor. A ti, Deus abençoe a cada um dos nossos amados irmãos, jovens também. Até domingo que vem, às 4h30 da tarde também, no companheirismo, o último companheirismo de 2019. Se Cristo não vier, que aí a gente vai ter o companheirismo além. Verdade. Pois é, já tivemos o nosso intervalo, nosso lanche, agora é oração, meditação. Se alguém precisa ir lá fora bem rápido, porque não temos intervalo, agora já entra a meditação.